Olá, é um prazer e uma honra, uma emoção receber a todos vocês nesse terceiro UESC Azul. Tem esse sinal. Esse é o meu nome visual, que é o meu sinal em Libras, e eu me chamo Lucília. Eu sou responsável na coordenação do projeto de extensão que tem esse sinal, o Dinamizando o Ensino de Libras. Tem o apoio do Departamento de Letras e Artes, o DLA, e também da equipe de coordenação da PROEX, que é responsável pela extensão na UESC. O seminário conta ainda com mais de 300 inscritos até o dia 20 do mês de setembro. Teve o apoio maravilhoso de alunos da UESC que atuam como monitores e também da minha família, meu esposo e também minha filha, que sempre me ajudam em tudo. Eu agradeço também aos tradutores e intérpretes de Libras, que além de amigos são parceiros nesse projeto, e de forma profunda eu também agradeço a todos os amigos e amigas surdas, que são a razão do projeto de extensão acontecer, sempre motivando a existência dele. Nosso tema esse ano tem a ver com a valorização da cultura surda, também da língua e do letramento. Quem nós trouxemos para essa discussão? Uma professora que tem esse sinal na Libras, o nome dela é Sueli Fernandes. Ela atua há muitos anos escrevendo, ela também desde o doutorado vem orientando trabalhos na área de bilinguismo para pessoas surdas no Brasil. E a nossa outra convidada tem esse sinal em Libras, o nome dela é Shirley Vilhalva, ela é surda, e as mãos dela são responsáveis pela luta, pela militância em prol do bilinguismo para pessoa surda, do movimento surdo e de toda a caminhada histórica desse movimento aqui no Brasil. Ela é professora na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Como a professora Sueli atua na Universidade Federal do Paraná. O sinal da universidade é esse. Esse ano, o seminário também conta com a produção cultural de pessoas surdas aqui da região. Que teremos palhaçaria, dramatizações sobre o tema Fique em Casa, um professor surdo, contação de histórias para crianças e como o corpo representa a dança. O que essa produção tem a ver, essa produção cultural e também a atuação de professor surdo? Tem a ver com o protagonismo, a luta permanente das pessoas surdas, mesmo diante da pandemia. O movimento ele não ficou parado, ele continua produzindo e continuamos aprendendo com isso. Peço a vocês, por favor, que possam comprovar a presença de vocês através do link na descrição dos vídeos do YouTube, que teremos a lista de presença onde vocês podem pôr o nome. Por favor, também eu peço desculpa antecipadamente, porque às vezes temos problemas com vídeos, problemas técnicos na internet. Nós ainda estamos aprendendo a superar como organizar um seminário virtual nesse tempo. Tem uma palavra na língua portuguesa que a gente escreve ela assim, aqui na datilologia, obrigada. O que significa? Que eu me sinto comprometida diante de vocês por tudo que recebo. Em língua de sinais, nós usamos esse sinal que quer dizer honra. Tanto em português eu me sinto obrigada, quanto em língua de sinais eu me sinto no dever de honrar a todos que apoiaram
e também que nos dão a sua audiência através das inscrições no evento. A todos vocês, honra e obrigada em língua portuguesa. Em nome do Departamento de Letras e Artes, eu gostaria de saudar todos os participantes do seminário UESC Azul, promovido, organizado pelo projeto de extensão Dinamizando o Ensino de Libras, saudar professores organizadores e, em especial, todos os deficientes auditivos que comemoram neste dia 21 de setembro o Dia do Surdo, e dizer da importância de nós fortalecermos as políticas de inclusão do ensino brasileiro de Libras, da inclusão do deficiente auditivo nas nossas programações, nos nossos programas, dando maior acessibilidade ao conhecimento e à informação, e da relevância dessa política linguística, que é a política iniciada em 2002 com a aprovação da Lei Brasileira de Sinais. A simbologia do azul para os deficientes auditivos, ela se deu a partir da Segunda Guerra Mundial, quando os judeus em campos de concentração nazistas, além de marcados em suas vestes com a estrela de Davi, os prisioneiros com deficiência auditiva eram marcados em seus braços com um laço na cor azul marinho. Então, desde então, esta simbologia permanece, daí a relevância de atualizarmos na memória coletiva esse símbolo de resistência e de luta, para que ele se transforme na luta pelo acesso à informação, na luta pela valorização dessa política linguística, ou da acessibilidade a Libras nas nossas universidades, nos nossos espaços comunitários, nos nossos eventos, destinados ao público em geral e sobretudo, ao público de deficientes auditivos. Com essas palavras, desejo a todos um excelente seminário e saúdo mais uma vez toda a organização, dizendo que o Departamento de Letras e Artes está aberto para fortalecermos nossa política linguística do ensino de Libras em todos os níveis, na graduação, bem como em outras iniciativas para construirmos uma pós-graduação em Libras. Desejo a todos um profícuo evento.
Paraná, capoeira me venceu, Paraná. Olá! Como é bom estarmos aqui, eu estou muito feliz por compartilhar esse momento. Esse é o meu nome visual, eu me chamo Shirley Vilhalva. Sim, essa sou eu. Eu moro em Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande. Uau, nossa temática é maravilhosa, o empoderamento das associações de surdos, formação de lideranças, militância. Uau, muito importante essa conversa. Primeiro nós precisamos pensar como acontece a formação, a organização das associações de surdos, que são os movimentos estritamente políticos, são espaços políticos. Políticos no sentido da militância acerca da legislação que organiza os direitos da área de educação, saúde, cultura e desenvolvimento social das pessoas surdas. Esse grupo, conjuntamente com pessoas ouvintes, militam essa causa de forma concomitante, nunca sobrepondo uns aos outros, mas em uma equidade na causa, na luta, ouvintes e surdos caminhando juntos,
familiares de surdos, também no mesmo foco, todos com um único objetivo. É importante compreendermos também que todos dentro dessa militância precisam de uma formação. Se houver formação, ampliação de conhecimentos, aprendizagem, percepção sobre o movimento, isso se torna importante para que todos compreendam quais os papéis que devem exercer dentro desse movimento das associações de surdos. Historicamente, é importante também compreendermos o poder organizativo das associações em todo o tempo, na militância social, no movimento social. Continuando a nossa discussão, compreendemos que as associações de surdos, elas também têm uma importância, mas nem sempre os surdos percebem. Muitos surdos se mantêm distantes porque são puxados por outras influências que desmerecem o trabalho das associações acerca da educação, do movimento profissional. É necessário, então, que o movimento se mantenha visionário. O movimento seja contínuo em busca desses grupos que se mantêm afastados. Os surdos, hoje em dia, precisam formar outros líderes, estudando, mantendo uma organização do trabalho, precisam que a vida social ganhe uma maturidade nas discussões políticas e se compreenda isso em nível de Brasil. Se nós pensarmos acerca das associações de surdos no passado, veremos, por exemplo, que na fundação dessas associações a partir do estado do Rio de Janeiro, muitos ouvintes tomaram iniciativa nesse movimento e formaram muitas vezes a diretoria. Hoje no Brasil nós temos a FENEIS, que é formada prioritariamente por líderes surdos, mas também conta com a participação de tradutores e intérpretes que, unidos à causa, se mantêm uma equidade no trabalho, em um trabalho unido e colaborativo. O que significa esse trabalho colaborativo? É quando todos, ouvintes e surdos, trabalham com um único foco, objetivo e partindo sempre do mesmo ponto, que é a valorização da língua de sinais ou em torno dessa unidade que a língua de sinais promove, seja na divulgação do trabalho, seja apresentando, seja em mídias, sempre através e na língua de sinais. A militância é também um fator ligado à escola bilíngue, e nesse movimento conjunto de um povo que tem uma cultura visual, que é o povo surdo, há também a necessidade de que se organize de forma equânime e unida, pensando também que as associações de surdos podem ter líderes ouvintes. Mas é preciso que esses líderes caminhem de forma concomitante, em uma equidade nas relações, nunca sobrepondo os grupos de surdos. Os líderes surdos vão à frente, mas os líderes ouvintes precisam trabalhar com essa visão. Líderes ouvintes, sim, podem participar das associações de surdos, porque muitos são familiares de surdos. Então, muitas associações contam com esses líderes que trabalham de forma concomitante, nunca sobrepondo ou cancelando o grupo de surdos. Porque muitas vezes acontece de que muitos surdos não têm uma formação para liderança ou uma formação que conecte a importância do movimento e das discussões políticas. E muitas vezes isso acontece porque os surdos precisam que o movimento continue para que a formação aconteça. E a formação de conselhos dentro desse movimento é muito importante, porque amplia as discussões políticas. A participação em conselhos também. Muitas vezes, quando os surdos desistem dessa participação, ouvintes ultrapassam o movimento e falam pelos surdos, mas é necessário que haja uma troca
A participação de tradutores e intérpretes de Libras, por exemplo, nos lugares, exercendo de forma coerente os seus papéis, e familiares de surdos também participando conjuntamente, e esses grupos em participação formam um movimento surdo, sempre cada um em seus espaços, e trabalhando em uma coletividade, em um espaço colaborativo, nunca cancelando uns aos outros. Os surdos podem sim, porque possuem a sua cultura e a sua língua, e podem estimular esse movimento. E esse movimento ele deve ser um movimento com equidade, com partilhas, com dialogia entre ouvintes e surdos, familiares, tradutores e intérpretes. Um tema também muito curioso dentro do movimento político diz respeito à formação de tradutores e intérpretes que muitas vezes se mantêm desinteressados em dar continuidade aos estudos e superar suas dificuldades na área. Muitas vezes se convencem de que já estão prontos, já são profissionais, e a interpretação nem sempre é uma interpretação que alcança a comunidade surda. Isso acontece muitas vezes. Nós surdos precisamos chegar junto desses grupos e também buscarmos uma profissionalização, uma qualidade nesse trabalho de forma positiva, incentivando os estudos e a continuidade dos processos de aprendizagem dos tradutores e intérpretes. Nós sabemos que às vezes acontece provocações e dissensões, mas a oferta, se for verdadeira e se esses intérpretes estiverem envolvidos no movimento, eles vão estudar, eles vão se comprometer. Isso significa intérprete com identidade surda, cultura surda, que veste de fato essa camisa. É muito importante que pensemos sobre isso. Gostaria também de tratar aqui sobre a participação de tradutores e intérpretes nos encontros de surdos, priorizando a língua oral, é algo que precisa de uma conscientização. Se você tem consciência sobre o movimento, ok, mas se você não tem essa consciência ainda, sinto muito, você precisa seguir as regras das associações de surdos, que tem na língua de sinais os seus eixos, o seu eixo principal, as suas regras sendo mantidas. Eu, enquanto líder, preciso seguir regras também. As discussões e as participações, seja como professora da Universidade Federal, mas também não apenas na docência da UFMS, mas como líder surda, como pessoa surda que sou. Uma líder mais madura, com uma experiência, e continuarei líder até a morte, porque um líder ele nunca desiste, ele não para. Um líder não tem aposentadoria. A liderança é algo que está nas veias, que está no sangue de quem milita. Na militância surda, na língua de sinais, em busca do desempenho ou do desenvolvimento social na saúde, nas artes, na cultura, essa luta ela é contínua. E precisamos compreender esses processos da militância e como eles acontecem. Portanto, a nossa conversa ela deve ser permeada também nesse tempo por uma conscientização em torno do letramento tecnológico. As associações precisam ter propostas conjuntas às secretarias de educação, porque todos nós precisamos desse tipo de formação. As associações podem organizar junto às universidades, vou soletrar aqui o ESC, sim, universidade aí próxima a vocês, e vocês devem pedir propostas também nessa área, na formação do letramento digital e tecnológico, porque essa é uma oferta necessária, isso não é uma bobagem. Eu tenho experiência e conheço um pouco da tecnologia por ambientes virtuais de aprendizagem, mas eu continuo fazendo cursos, ampliando o meu letramento digital e tecnológico,
não estagnando esse conhecimento, porque é algo necessário. Se você pensa que muitas vezes que já não precisa desse conhecimento porque domina um smartphone ou a organização de vídeos, não, o letramento digital é algo muito mais amplo, diz respeito não só à edição de vídeos ou aplicativos, mas também a conhecer outros idiomas. E a importância da tecnologia para nós é fundamental e isso exige formação. Nós precisamos amadurecer sobre isso e compartilhar isso como uma forma de ensino, sem desistir. Nos responsabilizando enquanto líderes e indo em busca de outros que possam colaborar. Se mantendo na luta, chamando para a militância, chamando para a continuidade do movimento. O mês de setembro diz respeito a isso. Por que existe o mês do Setembro Surdo? Porque um movimento político muito antigo deu continuidade e trouxe essa possibilidade para nós, de termos um mês de reflexão. Então, a manutenção do trabalho e da militância exige atenção. Todos, familiares de surdos, todos devemos estar envolvidos nessa perspectiva. A vida das pessoas surdas, o trabalho, as relações, os equívocos, os acertos, a associação ela precisa dar conta disso. Mesmo que de forma simples, na participação das famílias, a formação da família bilíngue, a formação profissional, a divulgação de vagas de trabalho, os diagnósticos na área da saúde, são responsabilidades sociais das associações. Faz parte do trabalho da militância social em torno da pessoa surda. Se nos acomodarmos, ou por mim alguém morre, ou se sua família tem contenda, o problema é seu. Se a sua escola é ruim, eu não me importo. Porque eu já sei, eu já tenho minha formação, eu sei usar tecnologia, eu sei usar as redes sociais. Eu não me importo com o que ocorre com a comunidade surda. Isso não é papel do líder. Um líder, ele ocupa o espaço da militância. As associações, elas têm esse papel. Muitas vezes as pessoas me perguntam o que fazer diante de uma associação. Hoje, por exemplo, eu assumo na associação a formação de família bilíngue, de amigos de surdos. Por exemplo, na associação ao qual eu faço parte, a ASSUNS, existem grupos familiares de surdos que precisam de formação e nós ainda não conseguimos alcançar tudo isso. Então eu compartilho disso porque eu venho de uma família com tios, com primos surdos, com diversos parentes mais velhos, mais maduros, mais jovens. E enquanto os jovens vão se preocupando com a área de esporte, eu me ocupo dessa formação e dessas aprendizagens que precisam ser compartilhadas na militância. E essa troca leva à maturidade do movimento. O setembro e o Dia Nacional dos Surdos é maravilhoso, ele traz toda essa história. 26 de setembro. Agora é um momento de paz e eu agradeço. Olá, meu nome é Matilde e esse é o meu sinal que é o meu nome em Libras. Vocês conhecem a história que eu vou contar? O título é O Guarda-Chuva Verde. Então, eu vou contar essa história agora. Uma menina acordou cedo e partiu para a escola. O tempo estava muito chuvoso, chovia muito forte, mas era uma chuva muito intensa. A menina tinha um guarda-chuva verde que ela passou a desfilar com ele pela rua, observando o comportamento das pessoas na chuva. Chegando próximo à escola, ainda no caminho, ela
ela viu alguns meninos brincando, fazendo uma bagunça na água da chuva. E ela continuou observando. Tinha um senhor muito velhinho com uma capa plástica sentado no chão, na chuva. Parecia pedir alguma coisa. Com muito frio e a chuva caía intensamente sobre ele. Ele sozinho naquele lugar. Ao lado dele, uma lata que enchia com a água da chuva. Então, a menina olhou, mas as crianças não tiveram nenhuma consideração. Faziam brincadeiras ao redor dele, falavam mal dele, fofocavam, chamavam ele de sujo, ficavam questionando por que ele não ia para casa e estava ali, sentado no chão da rua, dizendo palavras desagradáveis a ele. Chamavam-o de louco. Vá para casa, seu louco. Não tem entendimento. Observando, e ela não gostou. Um dos meninos disse: por que ele não sai daqui? Ela ficou quieta e pensativa sobre a situação. Na escola, na hora do intervalo, quando todos estavam distraídos, ela olhou pela janela da escola, abrindo vagarosamente, e viu aquele senhor sentado ainda na rua, até aquele horário. Ela então pensou: olhou de um lado e sentiu vontade de sair. Antes que os alunos e professores notassem, ela disfarçadamente saiu pelo pátio da escola. Corria de forma discreta e rápida para dar tempo voltar antes de encerrar o intervalo. A menina correu com seu guarda-chuva verde, ainda chovendo, e deixou o guarda-chuva próximo àquele senhor para tentar ajudá-lo a se proteger. Voltou para a escola e ainda estava chovendo. À tarde, quando a chuva passou, já mais ou menos no final da aula, ela caminhou na direção de onde ele estava sentado e não o viu. Ele sumiu. Cadê o homem que estava sentado aqui? Ele sempre ficava aqui. Ele havia sumido. Parece que foi embora, mas não sei para onde. E ele havia deixado o guarda-chuva verde sobre uma pedra. Simplesmente o deixou. Então, a menina pensou: não tem problema. Vou levá-lo de volta para casa, já que ninguém usou. Se esse homem idoso tivesse levado o guarda-chuva verde dela, não tinha problema. Ela tinha feito uma doação para ele. Mas já que ele não levou, ela passou a usá-lo novamente. E vocês, têm um guarda-chuva? Qual é a cor dele? Beijo, até mais!